Apocalipse capítulo 3, irmãos, e versículo número 22, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos repetir esse verso bem forte? Diga comigo, quem tem ouvidos? Mais uma vez, quem tem ouvidos? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Ore conosco nessa noite, Senhor nosso Deus e nosso Pai. É no nome de Jesus que mais uma vez nós levantamos a Ti as nossas vozes em oração, súplica, porque nós cremos que Tu és um Deus gracioso e misericordioso. Pai, nós vamos agora aprender mais uma vez a Tua palavra e queremos, ó Pai, nos esconder agora, completamente, Jesus, por detrás da pessoa bendita do Teu Santo Espírito. Ó Pai, como costumeiramente faço antes de ensinar a Tua palavra, eu quero lhe rogar por graça e por misericórdia. Papai, nessa noite, faça os meus pés como os das costas, Senhor, a minha língua como a pena de um habilidoso escritor. Ó Deus, faz-nos andar altaneiradamente pelos lugares altos, para poder, ó Pai, ministrar a Tua palavra, e que a Tua palavra vá, ó Deus querido, e que ela produza fruto, que ela produza resultado, que ela produza mudança, edificação, fé, esperança, santificação. Ó Pai, que a Tua palavra venha produzir aquilo que a Tua igreja necessitar da Tua parte nessa noite. É o que nós te oramos, Deus querido, nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Poder se assentar, meus queridos, em nome do Senhor. Amém. Irmãos, agora você vai ficar com a sua Bíblia aberta aí para você me ajudar, tá certo? No capítulo 3 do Apocalipse. E deixa eu só fazer um censo aqui. Quantos estavam presentes na primeira semana do seminário? Levanta a mão para me ver. Isso, pode abaixar. Quantos estavam presentes na segunda semana do seminário? Pode abaixar. Quem está presente nos dois? Deixa eu ver. Já diminuiu um pouquinho. Amém. Pode baixar. Louvado seja Deus. E quem vai estar presente até o final, levanta a mão, deixa eu ver. Aleluia. Glória a Deus por isso. Irmãos, o capítulo 3 da revelação do Apocalipse, na minha humilde opinião, é o capítulo mais citado desse livro. É o capítulo que nós mais ouvimos acerca dele no dia a dia, nas mensagens, nos ensinos, não só da denominação Assembleia de Deus, mas da igreja do século 21. O capítulo de número 3 do Apocalipse, que nós vamos estudar nessa noite, é um capítulo que fala de bênção e também de castigo. É um capítulo que fala de promessas de vitória, mas também de promessas de juízo. O capítulo 3 de Apocalipse, ele é formado por 3 cartas. Cartas estas destinadas às últimas igrejas da Ásia Menor. Quem lembra quais foram as igrejas que nós falamos sobre elas a semana passada? Pérgamo, que mais? Éfeso, Esmirna e Tiatira. Amém. Glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar da igreja de Sardes, da igreja de Filadélfia e também da grande igreja de Laodiceia. Irmãos, o evangelista João, ele vai começar o capítulo 3 da Revelação tratando com a igreja de Sardes. Vamos relembrar que neste momento aqui, Cristo está falando a João. João, ele é considerado o autor da revelação do Apocalipse porque Cristo usou as mãos dele para redigir esse livro. Todavia, essa mensagem não é a mensagem de João para as igrejas. É a mensagem de Cristo para as igrejas. E nós não podemos correr o risco de achar que essa revelação era somente para as igrejas daquele tempo. Existe uma linha teológica de interpretação do Apocalipse, olha aqui para minha gravata, meu filho, que vai dizer assim, que o Apocalipse ele foi escrito para os cristãos do século I, que tanto o cumprimento das profecias quanto a aplicação do texto vai se restringir apenas para as igrejas que haviam lá no século de número 1.
nós não aceitamos essa linha de interpretação, porque nós cremos que toda a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus e apta para ensinar, seja no século I ou no século XXI. O único livro do século I que ainda é vendido nas livrarias e que é até hoje o livro mais vendido de todos os tempos é a Bíblia Sagrada, tá bom? Não existe outro best-seller, não existe um livro tão famoso, tão lido, tão publicado quanto a Bíblia Sagrada. E também não existe um livro que é mais atacado do que a Bíblia Sagrada. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a Bíblia Sagrada está sendo ferozmente atacada por pessoas que odeiam a Deus, que não têm compromisso com Deus, que têm raiva da obra que Deus faz na vida de um ser humano, mas eu quero dizer que eles podem atacar o tanto que eles quiser, porque a Bíblia já disse lá atrás que passarão céus e terra, partidos e governos, reinos e sobreviventes, mas a palavra de Deus, ela jamais há de passar, tá bom? Todas as coisas passam, mas essa palavra aqui, ela jamais passará. E o capítulo 3 que nós vamos estudar nessa noite, ele vai começar contando para a gente da igreja de Sardes. E o que eu quero já frisar aqui com os irmãos é algo que está no versículo 1 do capítulo 3. E eu vou pedir para um dos irmãos ler para a gente, Apocalipse capítulo 3 e versículo de número 1. Quem pode ler para a gente, por gentileza? Apocalipse capítulo 3 e verso de número 1. Amém. Olha o que Jesus vai dizer para o anjo da igreja de Sardes. Quem é o anjo da igreja, irmãos? É o pastor, ok? Então, ao pastor, ao líder, ao dirigente da igreja de Cristo que está em Sardes, Deus vai dizer assim: eu conheço as tuas obras. Semana passada nós já conversamos um pouco acerca desse eu conheço. Mas o que eu quero frisar nessa terça-feira é quando Jesus diz assim: eu sei que tens nome de que vives e estás, na verdade, morto. Aleluia. Vamos de novo? Eu sei que tens nome de que vives, mas na verdade estás morto. Quando Jesus Cristo olha para a igreja de Sardes, ele vai olhar para o significado da palavra, do nome Sardes. Porque toda vez que alguém dizia Sardes, essa pessoa estava dizendo assim: príncipe do gozo, príncipe alegre, príncipe feliz, ou também poderia usar como sinônimo príncipe próspero, ok? Príncipe realizado, completamente realizado, ok? E Jesus vai dizer assim: olha, apesar do nome dessa cidade ser plenamente realizado, plenamente feliz ou completo, eu vou dizer para vocês, o nome de vocês é muito bonito, o nome dessa cidade, da igreja de vocês, é muito formoso, mas eu que tenho olhos como chamas de fogo, vou diagnosticar que vocês na verdade estão mortos. E já nós vamos falar um pouquinho do diagnóstico de Jesus. Porque veja bem, meu querido, uma coisa é eu me achar bem. Uma coisa é eu olhar para mim e dizer assim: eu estou no caminho certo. Uma coisa é eu dizer acerca de mim mesmo: do jeito que eu vou ganhar o céu. Uma coisa é eu dizer assim para mim mesmo: o caminho que eu estou trilhando é certo. Outra coisa muito diferente é Jesus Cristo olhar para o céu e dar o diagnóstico dele. Porque, irmão, na grande maioria das vezes, o diagnóstico de Jesus acerca das nossas vidas vai ser muito diferente do diagnóstico que nós damos para nós mesmos. Por isso que o apóstolo Paulo, irmão, nós lemos na Santa Ceia domingo, ele vai dizer assim: se nós julgássemos a nós mesmos, nós jamais seríamos julgados. Porque a gente sempre vai tratar o nosso pecado, o nosso erro com o quê? Serenidade. Ok?
Aí Jesus vai dizer, mas o próprio Deus nos julga, o próprio Deus nos repreende, o próprio Deus nos exorta, nos mostra que o nosso caminho não é tão certo quanto a gente acha que é. E ele faz isso, o apóstolo Paulo vai escrever, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Ok? Então Sardes achava que estava legal, achava que estava bem, por causa do nome feliz que ela tinha. Mas quando Jesus olhou para Sardes, ele disse assim, olha, eu conheço as tuas obras, sei que tu tens um nome bonito, que está vivo, mas de fato vocês estão mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, infelizmente, não é uma igreja que serve de exemplo para nós. E olha aqui para o pastor, irmão, versículo número 2. Ser vigilante, confirma estas coisas aos que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, eles faziam algo para Deus. Eles tinham um tempo no currículo, no calendário deles, que aquele tempo era de Deus, talvez um culto semanal. Eles tinham um certo trabalho que eles empenhavam para Cristo. Mas quando Deus olhou para o céu, diz assim, olha, realmente vocês estão trabalhando para mim, mas eu vejo, eu enxergo que a obra que vocês estão fazendo para mim não é perfeita. E veja bem, se você olhar essa caneta aqui, ó, olha aqui para o pastor, para a gente entender a questão da obra perfeita. Essa caneta aqui, alguém vê algum defeito nela? Não, né? Não. Deixa eu ver se está escrevendo. Ó, está escrevendo, ela está. Então não tem defeito nenhum. Ok? Porque o homem só vê o quê? O produto final. Mas se Deus fosse olhar essa caneta aqui, ó, ele ia lá na fábrica. E a pessoa que estava produzindo ela, se tivesse produzindo de cara feia, emburrado, para Deus ela já não seria mais perfeita. Apesar da obra final ser excelente, Jesus ele não olha só isso aqui, ó. Jesus olha a intenção que estava no coração quando o operário estava construindo essa caneta aqui. Então veja bem, Sardes fazia algo para Deus. Eu não sei se talvez jogando para os nossos dias, talvez eles tinham um trabalho social, talvez eles investiam em missões, talvez eles pagavam um programa na rádio para evangelizar a cidade, se fosse para jogar para os nossos dias, ok? E se fosse nós que fôssemos olhar as obras de Sardes, nós íamos falar como os irmãos falaram aqui para essa caneta, ó, perfeito, muito bom, viu? Parabéns. Só que Jesus, ele não olha só o produto final, Jesus olha o coração da pessoa, quando ele está fazendo algo para Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui. A pessoa que prega a palavra, o apóstolo Paulo vai dizer que uns pregam por amor, mas outros vão pregar por interesse. Uns vêm na igreja para ouvir a palavra, para adorar a Deus, para servir a Deus de coração. Outros vêm obrigado. Talvez para a pessoa que está passando, todos que estão aqui dentro estão legal, estão recebendo a palavra. Mas quando Deus olha, ele não vê só o produto final, mas ele vê a intenção do coração de quem está fazendo. E quando Deus olha uma obra que a gente faz, irmão, se nós não fizermos o melhor, Deus não vai receber essa obra. Talvez a pessoa que olhava de fora dizia assim, poxa, como os irmãos de Sardes trabalham bem para Jesus. Como os irmãos de Sardes são crentes. Mas quando Jesus bateu o raio-x e visualizou o que estava dentro do coração do povo, ele disse isso aqui, olha, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Era como se os obreiros da igreja trabalhassem na igreja, não para servir a Deus, não para que o reino de Deus fosse propagado com mais qualidade naquela cidade, mas era como se os obreiros daquela igreja estivessem ali com interesse de receber algo depois, de receber um cargo, de receber tapinha nas costas, de receber reconhecimento. Ok? Então aprenda com Sardes, irmão, que para Deus não adianta fazer. Deus não olha o produto final, tanto quanto Ele olha para o que está guardado no coração, na hora que você está fazendo para Ele. Hoje você está aqui. E qual foi a sua intenção quando você saiu de casa? Tem gente que está aqui para aprender. Mas tem gente que está aqui que veio praticamente forçado.
E eu vou dizer para você que se você está aqui forçado, você não vai deixar de aprender, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. Todavia, quando Jesus olhar essa obra do céu, ele vai dizer: essa obra não é perfeita. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Quem pode ler para a gente o versículo de número 4, por gentileza? Versículo de número 4. Lê aí, meu filho, volta no início. Pronto, ok. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. De novo, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Olha o remanescente fiel. Irmãos, por mais difícil que esteja a situação em um país, em uma cidade, em um estado, em uma família, deixa eu lhe dizer algo aqui. Sempre Deus vai deixar lá um remanescente que é fiel. Sempre, irmão, sempre. Ok? Não desista, meu querido. Sempre Deus vai levantar um remanescente fiel. E nessa noite eu creio que o remanescente fiel de Deus na sua casa, no seu emprego, na sua família é você. Louvado seja o nome do Senhor. Então olha o que Jesus vai dizer para Sardes. Olha, eu sei que a maioria das pessoas estão fazendo as coisas por interesse. Eu não estou achando perfeição nessas obras, mas ainda tem algumas. Não são todas e nem a maioria, são algumas. Mas ainda tem algumas. Algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. O que você entende, irmão, por contaminar a veste? Diga de novo, meu filho. Se corromper com o pecado. Corromper com o pecado. Perfeito. Contaminar a veste na Bíblia não é mancha de café na blusa, no terno, no vestido, na camisa. Contaminar as vestes na Bíblia não é sujar a roupa que você está usando, essa roupa aqui. Contaminar a veste na Bíblia é pecado. Ok? É transgressão, é sujeira espiritual. Porque se você sujar a sua roupa física, você vai lá no mercado, compra um sabão em pó, lava, fica limpo. Mas sujeira na alma, o único solvente capaz de limpar sujeira na alma, pecado, chama-se sangue do Cordeiro. Ok? Então, o único solvente capaz de dissolver o pecado é o sangue do Cordeiro. E a Bíblia vai dizer assim, que apesar dessa igreja estar cheia de crentes, essa igreja não estava cheia de salvos. Encher uma igreja de crentes não é difícil, irmão. Eu vou falar algo aqui, talvez vai te chocar. Encher uma igreja de pessoas não é difícil. Não é. Se você fazer uma propaganda agradável, se você disser para as pessoas que Deus dá, que Deus faz, que Deus abençoa, rapidamente, irmão, a igreja vai estar lotada. Hoje, as igrejas que mais crescem, não só no Brasil, mas no mundo, são as igrejas que adotaram para si a teologia da prosperidade. É aquela teologia que ensina que o nosso Deus é uma marionete que só serve para dar, para abençoar. E vai ensinar para as pessoas que elas não precisam fazer para ganhar em troca, porque Deus é obrigado a dar. Desde que a pessoa execute os 7 passos da vitória, ou que a pessoa realize algumas orações que mais se parecem com simpatia. Então olha aqui para o pastor. Ontem eu estava ali na academia com o missionário, ele estava ministrando a palavra de Deus ali para os alunos da academia, foi convidado, eu fui levar ele lá. E uma das pessoas disse assim, né, Alex? Olha, eu acho que eu sou salvo porque eu creio, porque eu acredito em Deus, e porque eu creio na palavra, porque eu acredito na palavra. E os alunos de escola dominical vão lembrar que a Bíblia diz que até os demônios creem e ainda o quê? Estremecem. Crê e estremece. Então crer não basta.
Frequentar não basta, ok? Ter carteirinha não basta. O que Deus quer, meu irmão, não é somente uma mudança externa, mas é uma mudança aonde? Interna. Ok? A igreja de Sardes estava repleta de crentes, mas os salvos eram apenas alguns. Olha para o irmão que está do seu lado, pergunta ele assim: você só é crente ou você é um crente salvo? Louvado seja o nome do Senhor. E quem são os crentes salvos? Aqueles que conservam as suas vestes limpas. Esse é o crente salvo. Esse é o crente salvo. Pode dizer, meu filho. Pastor, oi. Por isso que a Bíblia fala mesmo que Deus vai tirar a igreja de dentro da igreja. Isso. Porque muitos se corromperam, mas muitos ainda são santos, né? Com certeza. Hoje em dia, irmão, você não tem que fazer a diferença só no mundo. Antigamente, 20, 30 anos atrás, a gente tinha que fazer a diferença do mundo. Hoje, irmão, nós estamos vivendo um tempo tão complicado que nós temos que fazer a diferença no mundo e nós temos que fazer a diferença dentro da igreja. Nós vamos falar quando nós estivermos estudando Laodiceia daqui um pouquinho, que a igreja, irmão, ela segue rumo ao declínio. Só que não é porque a maioria está seguindo um caminho de descompromisso com as Escrituras que eu e você vamos entregar os pontos e andar no caminho da multidão. Não é porque todo mundo está relaxado que nós vamos ser relaxados. Lembra que Deus sempre vai conservar um remanescente fiel? Então você, meu querido, é convidado a fazer parte desse remanescente. Ok? Porque crente, irmão, tem demais. Tá? Tem muito. A Veja já publicou lá, até 2020, mais de 50% do Brasil vai se dizer evangélico. Mas a mesma Veja que publicou isso, ela escreveu numa nota lá embaixo. Só que isso não vai influenciar em nada os níveis de criminalidade. Os níveis de desigualdade, de inadimplência. Porque crente tem muito. Mas crente salvo que se preocupa em manter a sua veste limpa diante de Deus, infelizmente a Bíblia vai dizer que são somente alguns. Pastor, que negócio complicado é esse? Pastor, que negócio chato. Mas infelizmente é a verdade. Nós visualizamos uma geração morta espiritualmente. Uma geração que tem tempo para tudo e para todos, menos para Deus. Louvado seja Deus. E eu disse para Deus, a exemplo do meu pastor, falei: Deus, se for para pastorear nesse sistema, eu não quero para pastorear. Enquanto o Senhor me permitir falar a verdade, eu vou me utilizar dos púlpitos e vou dizer aquilo que o Senhor colocar no meu coração, porque o dia que eu não puder pregar isso aqui mais, eu não quero mais pregar. Versículo 4 vai dizer: algumas pessoas mantinham as suas vestiduras incontaminadas, todavia o restante já havia se apostatado. A verdade é que nem todos na igreja andam com Jesus vestindo vestes limpas, e sim apenas alguns. E aqueles que não fazem parte desse grupo estão literalmente mortos. Só para esse irmão que está do seu lado não chorar nem dormir, pergunta para ele assim: irmão, você está vivo? Glória a Deus. Você está vivo, irmão? Aleluia. Aleluia, irmão. Deus te chamou para fazer a diferença. Nunca foi tão difícil fazer a diferença como é hoje. Nunca foi tão difícil. Talvez você pode discordar comigo e falar: não, pastor, mas nos primeiros 3 séculos da igreja o cristão era martirizado e morto. Era fácil. Era fácil, irmão. Porque a sua fé era colocada em prova uma vez só. Você passou no teste de fé, você estava no céu, porque você morria no martírio. Hoje em dia, irmão, a nossa fé não é provada mais. Hoje em dia ficou legal. Hoje em dia, ser crente, ser evangélico, o pessoal dá tapinha nas costas, né? Uma certa parte do mundo vai achar bacana. Então, hoje em dia, irmão, está na moda. É isso, está na moda, irmão.
E para mim manter fiel hoje é mais difícil, porque a cobrança é menor. Ah, se aquele pastor começar a querer cobrar demais, eu pulo para lá, que lá eu faço o que eu quero. Se esse pastor querer mandar demais, porque afinal de contas eu faço o que eu quero, eu dou um pulinho, eu só atravesso a rua e lá eu faço o que eu quero, né? Eu quero ter 5, 6 esposas. Se aquele pastor não aceitar eu adulterar, eu prostituir, porque a Bíblia diz que se é prostituição é adultério, eu só atravesso a rua, que na outra lá não tem problema nenhum. Então nós estamos vivendo nesse tempo, irmão. Nós estamos vivendo esse tempo. A Bíblia diz que Jesus não ia voltar sem que antes viesse o que? A apostasia. O que é apostasia, irmão? Apostasia é o seguinte, a Bíblia está aqui, ó, e eu estou aqui. Desvio doutrinário. Isso é apostasia. Apostasia é verdades bíblicas sendo colocadas debaixo do tapete para não desagradar fulano e beltrano. Isso é apostasia. Apostasia é eu deixar de obedecer a Deus para não chegar e não confrontar alguém, porque tem uma posiçãozinha. Aí eu vou, para mim não afrontar aquela pessoa, eu vou me apostatar da verdade da Bíblia. E quando eu estou lendo essas cartas aqui, eu estou vendo Jesus dando a mesma mensagem para a pessoa grande e pequena, rica e pobre, homem e mulher. Feio, bonito, amarelo, preto, branco, azul, rosa. A palavra é a mesma. Está certo? Glória a Deus. Meus parabéns. Está errado? Se converte. Quem pode ler para mim o versículo 5, irmão? Por gentileza. Pastor, você está pegando pesado no começo. Pastor, vai devagar aí, rapaz. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aleluia. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de todos os seus anjos. O que vencer será vestido de vestes brancas, ok? E de maneira nenhuma vai fazer o quê? Riscarei o seu nome do livro da vida. Você sabia, irmão, que a pessoa que está com o seu nome no livro da vida hoje, ele pode ter o seu nome riscado? Existe uma teoria que diz que não tem, que é uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode até dar uma escorregada, mas você escorrega dentro do barco da salvação. Essa teoria eu não achei base bíblica para ela. A teoria forte aí, rapaz. Forte. Forte, irmão. Mas veja bem, olha o que é que Jesus vai dizer. Olha a condição aqui. Ao que vencer, será vestido de uma veste branca e não será riscado. Deixa eu completar o verso. Agora, para aquele que não vencer, o nome pode estar lá agora. Mas se não vencer, o que vai acontecer? O nome vai ser riscado. Então você aceitou Jesus, você se converteu, se arrependeu, agora você vai lutar e guardar o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Pastor, vamos discorrer nesse negócio? Quem pode abrir, segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 32 e versículo de número 33. Livro do Êxodo, capítulo de número 32 e versículo de número 33. Aí outro irmão vai abrir Salmo 69, verso 28. E outro irmão vai abrir Daniel 12, 1. E um último irmão vai abrir Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Êxodo 32 e 33, Salmos 69, verso 28, Daniel capítulo 12, versículo 1 e Filipenses capítulo 4, versículo 3. Quem encontrou Êxodo 32, 33 e pode ler para a gente? Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este riscarei eu do meu livro. Aquele que fazer o quê? Pecar contra mim. Aquele que pecar contra mim, eu vou fazer o quê? Eu vou riscar o nome dele da onde? Do livro da vida. Quem pode ler agora? Salmo 69, verso 28. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Olha aí. Riscar, ou seja, estava escrito, agora foi riscado. Daniel, capítulo 12 e verso 1. A primeira reverência foi Êxodo 32, 33. Daniel, e naquele tempo se levantaram Miguel,
o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Agora. Mas naquele tempo livra-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Amém. Esse aí é um versículo que apoia a teoria dos pré-tribulacionistas, que vão dizer que aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida não passarão pela grande tribulação. Nós vamos falar disso já já, quando nós for falar da Filadélfia. Filipenses 4:3. Quem achou e pode ler para a gente? Levanta a mão. Isso, o obreiro vai levar o microfone aí para você. Meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com as outras cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Aleluia. Olha os cooperador crente fiel aí. Está com o nome no livro da vida. Então, irmãos, o fato do meu nome estar escrito no livro da vida me garante que eu sou uma pessoa salva, desde que eu lute e vença. Você lembra da aula passada? O que é vencer? O que é vencer, irmãos? Vamos lá. Jesus vai dizer: ao que vencer, eu não riscarei o seu nome no livro da vida. O que é o que vencer? Ao que for fiel até o final. Isso é vencer. É ser fiel até a morte. Isso é o que vai vencer. É esse que vai receber a coroa da vida. Ok? Então não tem essa, irmão. Eu vou andar os meus caminhos. Eu vou seguir o meu caminho, porque lá no final eu vou me arrepender, Jesus vai me achar. Cuidado. Antes de estar firme na igreja, eu brinquei até com um pastor que é amigo meu, né? E falei: pastor, é difícil ser crente, né? Aí ele falou: não é difícil ser crente, ser difícil é ser fiel, né? É verdade. É fácil, né? É fácil fazer parte da maioria. O difícil é fazer parte daqueles que andam com as vestes limpas. Isso aí já é difícil. Glória a Deus. Irmãos, dúvidas? Olha para esse irmão que está ao seu lado, pergunta para ele assim: seu nome está escrito no livro da vida? Porque se não tiver, não vai, né? É vão a nossa fé, é vão o nosso esforço. Tem que ter o nome escrito no livro da vida, irmão. Em negrito ainda, aleluia. Tem que ser, irmão. Pastor, mas eu sou filho de crente. O nome está lá. Pastor, eu tenho 20 anos de Assembleia de Deus. O nome está lá. Não, mas pastor, mas eu sou bacharel em teologia, eu sou mestre, eu sou doutor, PhD em teologia. O nome está no livro da vida. Pastor, eu canto na igreja, pastor, lindo, eu canto demais. Eu canto, o povo chora, mas o nome está escrito no livro da vida. Pastor, mas eu vou na sua casa direto. Amém, pode ir mesmo, mas o nome está escrito no livro da vida. Nós não podemos inverter os valores, irmão. A Bíblia diz: buscar em primeiro o reino do céu e a sua justiça. Então isso é primeiro lugar. A partir do momento que eu tenho certeza que minha veste está limpa, que meu nome está escrito no livro da vida, aí eu posso focar minha atenção em outra coisa, mas não saia daqui essa noite sem ter essa certeza, viu, meu filho? Se isso não é certeza no seu coração, você precisa se reconciliar com Jesus, não é vergonha nenhuma fazer isso. E lute para que essa chama jamais apague do seu coração. Irmãos, nós já vamos prosseguir, porque a hora já está indo embora. Sardes, irmão, não é um exemplo para nós, a não ser esses irmãos fiéis. Ok? Vamos falar um pouquinho de Filadélfia? Apocalipse capítulo 3, e versículo número 8. Quem pode ler para a gente? Apocalipse 3 e 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Amém, Jesus. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Eis aqui o nosso exemplo. Se for para colocar o nome numa rua, num bairro, numa empresa, se for para você escolher um dos 7 nomes dessas 7 igrejas, coloque Filadélfia.
Tá bom? Coloque Filadélfia. Oi? Não, minha Bíblia é... Amém. Filadélfia. Irmãos, quem pode ler para a gente Eclesiastes, capítulo 9, verso 8, para complementar o raciocínio? Enquanto os irmãos acham, eu ouvi alguém aqui levantar a mão para fazer uma colocação. Eu conheço uma irmã, pastor, que o nome dela é Laodiceia. Laodiceia, tadinha da irmã Jesus. Faltou sabedoria nos pais aí, viu? Faltou muita sabedoria. Eclesiastes 9, 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia. Eu preguei isso no domingo aqui. Né? Recado, irmão. Recado de Deus para nós. Laodiceia. Não, mas isso não impede ela de ser crente, não, né? Mas eu não colocaria Laodiceia. Se fosse para pôr um desses 7 nomes, eu ia pôr a Filadélfia. Oh, Jesus. Irmão, a palavra Filadélfia quer dizer amor fraternal. Ok? Então a igreja de Filadélfia, irmão, não era uma igreja rica. A igreja de Filadélfia não tinha um templo suntuoso, não tinha membros influentes na sociedade, não tinha um pastor influente na política, ok? Não tinha vereador, não tinha deputado, não tinha governador, senador, nem presidente que era membro dessa igreja. Só que deixa eu te dizer uma coisa aqui, que os livros vão dizer acerca da história dessa igreja. A igreja de Filadélfia era uma igreja missionária. Você sabe qual era a meta dos crentes de Filadélfia? Ganhar o mundo, a cidade deles, o estado e o mundo para Jesus. Você sabe qual era a oração dos crentes de Filadélfia? Não era me dá carro, me dá casa, me dá dinheiro, me dá emprego, me dá. Não, a oração dos membros de Filadélfia, a história vai dizer que era assim: Jesus, me dá alma, senão eu morro. Filadélfia, irmão, era igreja de crente salvo. Pastor, como eu sei que o crente é salvo? Uma das maneiras de eu saber se um crente é salvo é que ele ama as almas. É que ele tem desejo de passar a mensagem do evangelho adiante. A igreja que não faz missões é um campo missionário. E o crente que não evangeliza, ele precisa ser evangelizado. E Jesus vai olhar para a igreja de Filadélfia e vai dizer assim: olha, eu gostei de ti, viu? E talvez alguém vai dizer: mas como que Jesus gostou de uma igreja que não tem força, de uma igreja que não é tão rica? Né? Como? Porque era uma igreja que tinha amor às almas. E talvez se eu disser aqui hoje: olha, eu estou vendo uma chave, e essa chave é para o fulano de tal, o que a pessoa vai pensar? É meu carro. É a nossa cultura, irmão. É a minha bênção. Né? É a minha casa. É o que eu mais quero. Talvez se Deus aparecesse aqui e dissesse para a pessoa: hoje eu estou realizando o seu maior desejo, a pessoa ia sair daqui com um bem a mais, com um bem que pode ser comprado com dinheiro. Sim, mano. Com certeza. Filadélfia é amor fraternal, amor pelo próximo, amor pela alma do próximo, pela salvação do próximo. E olha aqui para minha gravata, meu filho. Jesus vai dizer para Filadélfia assim: Filadélfia, eu tenho na minha mão a chave de... Oh, salvou, hein? A chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém... Hoje em dia esse versículo é usado de uma maneira errônea. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Então Jesus vai te dar, Jesus vai fazer... Só que a oração da igreja de Filadélfia é: dai-me almas. Dai-me vida, Jesus. E Jesus, ouvindo a oração de Filadélfia, Jesus vai usar João e vai dizer: eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta, e vou realizar o maior sonho, o maior desejo de vocês, que é o quê? Ganhar almas. E você sabe o que Jesus fez? Jesus foi lá no imperador romano, e ele tirou dinheiro de onde não tinha, e fez uma estrada, e essa estrada passava por Filadélfia, que todos os viajantes que vinham de todos os países, que passavam por dentro de Roma, indo em direção à capital, eles tinham que passar no centro de Filadélfia. Ou seja, todos os viajantes do mundo passavam na porta da igreja. E Jesus falou: eis que coloco diante de ti uma porta aberta. Vocês querem pregar? Eu vou trazer gente do mundo inteiro para ouvir o evangelho da boca de vocês.
Eis que ponho de ti uma porta aberta, e ninguém a poderá fechar. Porque quando o nosso sonho está em acordo com os sonhos de Deus, eles se realizam. Quando os nossos projetos estão de acordo com os projetos de Deus, eles se realizam. Então o crente que é inteligente, ele ora assim: Jesus, me dá o seu sonho. Porque se você sonhar aquilo que Deus sonha, o seu sonho vai se tornar realidade. Hoje em dia a gente ouve assim: os seus sonhos vão se tornar realidade. É verdade. Os seus sonhos vão se tornar realidade. Mas se os seus sonhos forem os mesmos sonhos de Deus, se o seu sonho for um e o de Deus for outro, não vai realizar nada. A chave de Davi era a chave que abriu a porta. Davi, como era rei, ele tinha acesso a todos os palácios, a todas as casas, a todas as famílias de Israel. É um tipo aqui que Deus está falando: eu estou abrindo uma porta para vocês. Eu estou realizando o sonho de vocês, que é ganhar alma para mim, é pregar a minha palavra. Vocês querem fazer a missão? Então beleza, eu vou trazer gente do mundo inteiro para vocês pregar. Todo mundo que estiver viajando, de todos os países, e quiser visitar a capital romana, vai ter que passar por Filadélfia. Jesus foi lá, incomodou o imperador construiu essa estrada. Está lá até hoje. Está lá até hoje. Para a glória de Jesus. Então, irmão, uma coisa é o nosso sonho, outra coisa é o sonho de Deus. Eu disse para Deus: Deus, me ajuda. Se eu não tiver força, Jesus, me ajuda a guardar o meu sonho e a viver o teu. Ok? A Bíblia não diz assim: os planos do homem jamais serão frustrados. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim: os planos do Senhor jamais serão frustrados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, Filadélfia é a igreja que nós devemos seguir o seu exemplo, porque era uma igreja que sonhava os sonhos de Deus, era uma igreja que tinha amor pelas almas, era uma igreja que vivia em função de pregar e de proclamar a mensagem do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, se for para aprender, que sejamos como Filadélfia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar, irmão, que já é quase 9 horas. Eu quero me concentrar um pouquinho nessa próxima igreja. Dúvidas? Pode passar para frente, amém? Amém? Aleluia. Eu quero passar para a igreja de Laodiceia. Ok? E para a igreja de Laodiceia, irmãos, quando Jesus vai mandar a carta, ele vai fazer 3 coisas nessa carta. Você podia até escrever isso. Para a igreja de Laodiceia. E muito. Laodiceia. Irmã, deixa eu ver aqui que no meu esboço eu esqueci. Laodiceia. Não tem não, mas na próxima aula eu trago, viu? Laodiceia. Significado da palavra, né? É verdade. Eu não me atentei. Mas, para essa igreja, Jesus vai mandar 3 recados. Ou vai fazer 3 coisas. A primeira, do versículo 15 até o versículo 17. Jesus vai fazer o diagnóstico da igreja. Primeira coisa, Jesus vai fazer é o diagnóstico. Do versículo 15 até o versículo 17. Ele vai fazer um diagnóstico. Segunda coisa, dos versículos 18 até o versículo 20, Jesus vai fazer um apelo, um pedido, ok? E a terceira coisa, versículo 14, versículo 21 e versículo 22. Para Laodiceia, Jesus vai fazer uma promessa. Então, 3 coisas: diagnóstico, apelo e promessa. Ok? Quem pode ler para a gente? Apocalipse 3, do versículo 15 ao 17. Vamos ler esse diagnóstico que Jesus vai fazer. Apocalipse, capítulo 3, versículos 15, 16 e 17. Lê no microfone, minha irmã, por favor. 16. 15, 16 e 17. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente.
Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Amém. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Amém. Então aqui, irmão, 15, 16 e 17, Jesus vai fazer o diagnóstico da igreja de Laodiceia. E olha aqui, com relação à pessoa do pastor Disseu, você tem uma opinião. Com relação à pessoa do missionário Alex, você tem uma opinião. Com relação a você mesmo, você tem uma opinião. Agora, Jesus não tem uma opinião acerca de você. Jesus não tem uma opinião acerca de mim. Jesus, ele tem a verdade. Viu? Ah, eu acho, na minha opinião, fulano é assim, fulano é tal. Não, Jesus não tem. Jesus, ele tem a verdade acerca de nós. Quando Jesus olha para Laodiceia, ele não está nem aí com o que o povo achava de Laodiceia. Ele vem com a verdade dessa igreja. Não aquilo que as pessoas achavam que essa igreja tinha ou era, mas a verdade daquilo que aquela igreja de fato era. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus não tem uma opinião ao nosso respeito. Ele tem a verdade. E nós devemos ter o costume de perguntar para Jesus qual é o diagnóstico dele com relação a nós. Qual é a verdade que Jesus tem acerca de nós mesmos. Nós estamos precisando perguntar para Deus que nota ele dá para nós. Né? Amém. Temos que fazer. Precisamos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para esse irmão que está lá, pergunta para ele assim, diga assim, irmão, qual diagnóstico Jesus tem da sua vida? O mundo inteiro pode bater palma, ó. O mundo inteiro pode te dar parabéns, dar tapinha nas suas costas, mas eu quero saber o que Jesus acha de você. Porque se fosse para olhar a opinião das pessoas, Laodiceia era a igreja top. Talvez se eu e você morássemos na Ásia Menor e tivéssemos o poder de escolha, nós iríamos congregar em Laodiceia. Nós não ia querer Filadélfia, não ia querer congregar em Esmirna. Éfeso, nós não ia nem querer passar perto, capital, muito barulho, muito movimento. Tiatira, então, nada. Filadélfia, não, muito pobre, umas cadeirinhas muito duras. Nós iríamos congregar em Laodiceia. Laodiceia, irmão, era a igreja que olhava para o espelho e batia palma para ela mesma. Céu, cara. Você é perfeita. Laodiceia, irmão, o que é uma igreja rica hoje para nós? É uma igreja que tem um templo grande? O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que possui membros influentes na sociedade. É uma igreja que possui várias filiais, várias congregações. Uma entrada alta, né? É uma igreja rica para nós. Mas será que para Jesus vai medir a riqueza de uma igreja com esses termos? Será que vai, irmão? Não. E isso é um fato. Ok? Aos olhos humanos, Laodiceia estava bem demais. Mas aos olhos de Jesus, irmão, essa igreja está vivendo um momento complicado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, nós temos que nos apresentar varões perfeitos, irrepreensíveis, sem mácula, mas não somente diante dos homens, e sim diante de Deus. Eu vou aprender com a igreja de Laodiceia que a riqueza de uma igreja não é medida por dinheiro, nem por luxo, nem por fama e nem por suntuosidade. Para Jesus, a riqueza de uma igreja é medida pelo seu fervor.
Pode ser grande, pode ser gigantesca, pode ter um templo megalômico, mas se não tiver fervor, é morta. É morta. Irmãos, e Jesus, Jesus é tremendo. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria do mundo é mais fraca do que a loucura de Deus. Pode dizer, o irmão levantou a mão e o obreiro está levando o microfone para você. Pode ser o templo de Salomão, né? Chamando a atenção do mundo inteiro. Pode ser o templo de Salomão, de Salomé, pode ser o templo de Vasti, pode ser o que for, irmão. A riqueza de uma igreja não é medida por fatores palpáveis. A riqueza de uma igreja perante os olhos daquele que há de vir julgar toda a terra é medida pelo fervor, pelo amor. Pode dizer, meu filho. Hein, pastor? Sim. Eu creio que nessa palavra aí, que ninguém roube a tua coroa, é porque o coração, porque Deus só deu o som do coração. Sim. E para a pessoa poder ser salva, ela tem que estar com o coração limpo e não deixar o diabo entrar no coração para que não possa roubar a coroa, né? Sim. Creio eu que essa coroa é o nosso coração. Com certeza. Se essa coroa fosse de ouro, era muito fraca. Porque o ouro, com o tempo, acaba, enferruja, perde o brilho. Mas essa coroa aí, que está aqui dentro, ela não perde o brilho. A não ser que você permita que Satanás arranque ela do seu coração, como o irmão comentou. Mas o que eu acho interessante aqui, irmão, é o símbolo que Jesus vai se utilizar para poder falar com aquela igreja. Porque, veja bem, essa igreja se orgulhava de várias coisas. Essa igreja se orgulhava de si mesma. E Jesus, irmão, ele vai se utilizar de termos que você tem certeza já leu ele por várias vezes. E se a gente entender o contexto histórico dessa cidade, a gente não vai entender por completo a mensagem que Jesus tinha, utilizando-se dessas figuras. Ok? Vamos lá, quem pode ler para a gente o versículo de número 18? Ou melhor, de primeiro 16. Apocalipse capítulo 3, vamos ler somente o versículo 16. Quem pode ler para a gente? Apocalipse 3 e 16. Pode ler, meu filho. Assim, porque és morna, e nem fria e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia. Irmão, por que Jesus Cristo ele vai se utilizar dessa figura? Frio, morno, crente, quente. Por que Jesus ele vai se utilizar dessas alegorias? Porque Laodiceia entendia muito bem isso aqui. Lembra que eu disse que Jesus nunca vai chegar aqui com palavra que você não entende? Sempre ele vai trazer uma mensagem com palavras simples, que todo mundo que está aqui vai entender. Então veja bem, quando Jesus chega para a igreja de Laodiceia, ele vai dizer, olha, bom seria se tu fosses fria ou quente, mas você é morna, Laodiceia. Olha aqui para o pastor, irmão. Laodiceia era uma cidade que ficava no vale do rio Lico. Essa região, irmão, lá da Turquia, que é a região do vale do rio Lico, é a região mais fértil de toda a Ásia Menor. É a região mais verde. Se fosse para jogar num português, era o lugar que chovia mais, que a terra era mais rica, ok? Lá no vale do rio Lico, é a região mais fértil da Ásia Menor até hoje, ok? Até hoje, lá na Turquia. E nessa região do rio Lico, haviam 3 cidades. Uma delas era Laodiceia. A outra cidade era Colossos e a outra era Hierápolis, ok? Então, o rio Lico é uma região, é como se fosse, para os irmãos entenderem, é o sul do Piauí, formado por várias cidades. A região do Vale do Rio Lico era formada por 3 cidades, Laodiceia, Colossos e Hierápolis, ok? E a cidade de Hierápolis, ela tinha uma riqueza natural que nós vemos aqui no Brasil, lá em Caldas Novas. A cidade de Hierápolis era uma cidade que possuía fontes de águas quentes, naturais. Jorrava da terra água quente. E essa água quente que jorrava das fontes de Hierápolis
eram águas terapêuticas. Se a pessoa tomasse um banho ou bebesse daquela água, ela seria curada de doenças, de mal-estar, porque era uma água terapêutica, ok? E em contramão a Hierápolis tinha a cidade de Colossos. E a cidade de Colossos, ela também tinha fontes de águas naturais. Só que não eram águas quentes como a de Hierápolis. As águas de Colossos eram águas frias. Todavia, também possuíam efeitos terapêuticos. Então, se a pessoa tivesse muito estressada e morasse em Hierápolis, ia lá nas fontes naturais de água quente, tomava um banho e saía de lá renovado. A pessoa que morava em Colossos e ela queria desestressar, ela ia lá na fonte de água gelada, tomava um banho e saía de lá renovado, porque eram águas terapêuticas. Só que em Laodiceia também haviam fontes de águas naturais. Só que as fontes naturais de Laodiceia não eram quentes como a de Hierápolis. E as águas de Laodiceia não eram frias como as de Colosso. Eram águas mornas e não tinham efeito terapêutico. Então Jesus vai lá na ferida. Fala assim, olha, bom seria que tu fosses quente como as águas de Hierápolis, ou fria como as águas de Colosso. Mas a verdade, Laodiceia, é que você é morna. Experimenta tomar um copo de água morna. Você vai vomitar. Se você tomar um copo de água quente, você não vai vomitar. Você vai tomar bicadinho, porque está quente, não vai vomitar. Se você tomar um copo de água fria, você não vai vomitar. Mas se você tomar um copo de água morna, você vai vomitar. Jesus falou, olha, as suas águas não são terapêuticas. As suas águas faz as pessoas vomitar. E eu, Jesus, estou com vontade de vomitar quando eu vejo a vida de vocês. Jesus foi lá na ferida. Olha aqui para o pastor. Laodiceia se orgulhava, porque Laodiceia era rica. Laodiceia tinha muito dinheiro. Era a igreja mais rica da Ásia Menor. E Jesus vai dizer para Laodiceia, olha aqui, Laodiceia, aconselho-te que de mim compres ouro. Uma coisa é eu chegar para quem não tem ouro e dizer, compra ouro. Outra coisa é eu falar para alguém que está lotado de ouro, falar, compra ouro de mim, porque o que você tem não está valendo nada. Laodiceia, irmão, era a capital da medicina oftalmológica. As pessoas da Ásia Menor viajavam para Laodiceia para consultar os médicos dos olhos, os oftalmologistas. Falei, glória a Deus. As pessoas viajavam do mundo para visitar os famosos médicos oftalmológicos de Laodiceia. E Jesus vai falar para a capital da medicina dos olhos, olha, aconselho-te que compre de mim colírio. Porque o colírio que você está produzindo não está fazendo com que vocês enxerguem a verdade. Uma coisa é eu disser isso para alguém que não conhece colírio, outra coisa é eu dizer para uma cidade profissional em fabricar colírio que ela precisa comprar colírio. Uma coisa é eu chegar para alguém que não tem ouro e falar, olha, você, com ouro você seria mais avantajado. Outra coisa é eu chegar para alguém que está lotado de ouro e falar, você está precisando comprar um pouquinho de ouro, de mim. Sim? Né? Chegar no Bill Gates e falar, rapaz, você está precisando de dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. E a única igreja, irmão, que causou náuseas em Jesus, que causou sofrimento em Cristo, foi a igreja de Laodiceia. A única. Essa igreja não vai receber nenhum elogio de Cristo. Nenhum. Éfeso recebeu críticas e elogios. As demais igrejas eram criticadas e elogiadas. Algumas, a igreja estava apóstata, mas a liderança da igreja estava disposta, se necessário for, morrer por Jesus. Então todas as igrejas é lá e cá, crítica e elogio. Mas essa igreja morna, Jesus não vai fazer nenhum elogio, vai falar assim, quando eu vejo você, minha filha, a minha vontade é de vomitar. Você já vomitou, irmão? Já, né? É ruim vomitar, não causa incômodo na pessoa que está vomitando. Então a igreja morna causa incômodo no Filho de Deus. Causa sofrimento no Filho de Deus. E Jesus ele vai usar mais uma figura. Ele vai dizer assim, ó,
no versículo 18, a parte B do versículo. Quem pode ler para a gente? Apocalipse 3,18, a parte B do versículo. E sejas vestido de... Não entendi, meu filho. E seja vestido da tua nudez, em quem unja os teus olhos com colírio, para que não veja. Amém. E seja vestido de vestes brancas, para que te vistas. Irmão, uma coisa é eu chegar para alguém que está sem roupa e mandar ele pôr roupa. Só que Laodiceia, irmão, além de ser local de águas naturais mornas e um centro oftalmológico para toda a Ásia Menor e mundo do século I, Laodiceia também era a maior produtora de roupas. O povo era rico, irmão. E Jesus vai chegar para o povo que se orgulha de ter as maiores indústrias têxtil da antiguidade, vai chegar: olha, aconselho-te que de mim compre roupas para cobrir a tua nudez. Naquilo que a igreja mais se orgulhava, naquilo que a igreja mais se admirava, Jesus vai falar, Jesus vai mostrar a necessidade dela. Nos pontos altos de Laodiceia, Jesus vai mostrar as misérias da igreja de Laodiceia. Naquilo que ela se orgulhava e batia no peito e dizia: eu sou a tal, Jesus vai mostrar para elas, dentro daquilo que ela se orgulhava, que ela precisava mudar, e muito. Sim, minha irmã. Oi? Também. E exalta os humilhados, né? Fé em Deus? Tinha fé, só não tinha obras. Fé tinha muita, que a igreja estava lotada. Olha aqui para o pastor, irmão. A igreja de Laodiceia estava assimilando a cultura da cidade. Quando Jesus coloca uma igreja num local, ele coloca aquela igreja para influenciar e não para ser influenciado. Mas a igreja de Laodiceia deixou de influenciar há muito tempo. Ela não se orgulhava mais de Cristo, e sim das suas conquistas seculares. Louvado seja o nome do Senhor. Exatamente nas áreas que essa igreja mais se orgulhava, Jesus mostra que ela era muito carente. Essa igreja foi a única que não recebeu nenhum elogio de Jesus. É a única igreja que causava náuseas em Cristo. E o mais impressionante não é aquilo que Jesus disse que essa igreja tinha, e sim aquilo que ela não tinha. Porque olha aqui, Jesus já tinha reclamado anteriormente. A grande maioria das igrejas da Ásia estava com doutrina errada. Jesus foi lá e denunciou falsos profetas que estavam recebendo oportunidade para ensinar nas igrejas da Ásia. Várias igrejas. Mas na igreja de Laodiceia, irmão, não havia falsa doutrina. A palavra era pregada com fidelidade, irmão. Pasme você. Essa igreja, como nós podemos dizer, era uma igreja ortodoxa, era uma igreja fiel às Escrituras. Não tinha nenhum falso profeta no púlpito de Laodiceia. Outra coisa, não havia escândalos morais na igreja de Laodiceia, era uma igreja séria. Não, você vai ver outras igrejas, Jesus vai denunciar que está tendo escândalo moral, que eles estão aceitando pecado, estão aceitando Jezabel. Mas em Laodiceia não havia escândalo moral, não. Era uma igreja ética. Quem me ouve, diga amém. Não havia qualquer vestígio de pobreza nessa igreja, os membros eram ricos. Aleluia. Não havia denúncia de perseguição nessa igreja. A igreja podia pregar com liberdade. Não havia. Como eu disse, essa igreja olhava para o espelho e batia palma para ela mesma. Amante de si mesma. Porque, afinal de contas, a doutrina estava legal. A moralidade da igreja estava legal.
As entradas da igreja estavam legal, o templo estava legal, os irmãos frequentavam os cultos, não se prostituíam na rua, se guardavam dos cultos libertinos. Talvez se fosse eu e você ia olhar e falar, que igreja! Só que o único defeito de Laodiceia, irmão, era ela deixar de ser fervorosa. Você não vai ver outro defeito em Laodiceia. A igreja mais criticada por Cristo, o único defeito dela foi falta de fervor espiritual. Falta do fogo. Fogo. Aleluia, Jesus. Faltava sede de Deus nos púlpitos de Laodiceia. Faltava vibração pelas coisas de Deus em Laodiceia. O povo havia se acostumado com o sagrado. O povo havia se acostumado em ser crente. O povo virou religioso. E esse foi o defeito da igreja que causou náuseas em Cristo. Foi religiosidade, religião velha. Sim, meu filho. Quem pode ler para a gente Romanos capítulo 12, verso número 11? Romanos capítulo 12 e verso de número 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos no espírito. Olha para esse irmão que está ao seu lado, pergunta para ele assim: você é tão fervoroso? Fala assim, irmão, você é tão fervoroso como quando você era novo convertido? Se essa pergunta fosse feita para Laodiceia, eles teriam que responder: não. Antigamente nós éramos mais crentes. Antigamente as coisas de Deus nos empolgavam mais. Antigamente igreja para mim era algo que me empolgava. Agora eu saio de casa assim. Antigamente eu enfrentava o mundo para ouvir uma mensagem para ir na igreja glorificar a Deus. Agora, se a unha do meu dedão quebrar, eu já não vou no culto. Falta de fervor. E falta de fervor causa sofrimento no Filho de Deus. Sim, meu filho. Uma vez eu até conversei com a irmã Gelma, né? Quando eu iniciei, né, no discipulado, que já estava um bom tempo, aí eu falei: irmã Gelma, porque agora eu não estou sentindo aquela coisa que eu sentia antes, que eu estava quando eu aceitei Cristo, né? Boa parte já. Aí ela me falou: não, é porque você estava aquela sede, né, de Cristo, né, para ter a palavra de Deus. Mas e você quando está na igreja tem que se manter, né, tem que estar, né, debaixo da mão de Deus para ficar sempre e procurar mais e mais, né, senão o negócio, né, esfria mesmo. Às vezes a gente até se preocupa, cara, mas é aquela coisa de antes, né, o negócio é procurar, sempre ir atrás, se deixar, o negócio esfria mesmo. Ó, o Robervan disse ali: eu vou dizer porque essa mensagem vai rodar o mundo na internet. Não pode deixar o azeite acabar. Se o azeite acabar, acaba tudo. Pastor, o que é azeite? Só sabe quem vem no domingo. Quem invocou com outras coisas domingo não ouviu, né? Aleluia. Sim, minha irmã. O que eu vejo hoje, assim, muitas igrejas que elas estão assim esfriando, é porque elas querem levar o mundo para dentro da igreja. Elas querem levar o mundo e está cheio. A gente vê que muitas igrejas... Secularização da igreja, né? O povo quer andar igual o mundo anda. Hoje você vai ensinar um uso e costume aqui, você é tido como retrógrado, como antiquado, porque o povo está perdendo o fervor. Perdeu o fervor, irmão. Perdeu o fervor, então não está disposto a fazer um sacrifício sequer por Jesus, porque perdeu o fervor, quer andar igual o mundo anda.
Crente que é fervoroso, ó, topa tudo por Jesus. Agora, crente gelado, você pede para ele se vestir igual crente, está pedindo demais. Está pedindo demais, porque está morto. Aleluia. Se eu nasci de novo, isso aí não é nada. Porque aquilo que Jesus fez por mim é muito grande, irmão. E é bíblico. É bíblico. É bíblico, irmão. Só que hoje em dia, você pedir isso para as pessoas, você está pedindo demais. Porque a maioria não está com fervor mais na alma. Então você está pedindo demais. Não está disposto a abrir mão de nada por amor a Jesus. Nada. Aí corre o risco de ser igual a Laodiceia, ter tudo e não ter nada. Quando perdemos o fervor, nós causamos sofrimento no Filho de Deus. Isso, irmão, é o diagnóstico da igreja. Isso é o diagnóstico. Não o diagnóstico dos homens. O diagnóstico dos homens era muito diferente. Esse é o diagnóstico de Cristo para a igreja de Laodiceia. Eu disse que Jesus fez 3 coisas para essa igreja. A primeira foi diagnóstico, a segunda foi apelo. E o que eu acho interessante de Jesus é que ele não chega dando ordem para essa igreja. Porque Jesus não cria robô. Porque você tem a opção de escolha. Ok? Você decide qual caminho você vai seguir. O que diz aqui? Deixa eu ver. Bom, Alex está acrescentando aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 9. As mulheres... Isso, alguém vai abrir para mim. 1 Timóteo 2,9, eu vou ler nessa tradução, você vai ler na sua. E as mulheres sejam do mesmo modo calmas e sensatas nas atitudes e na maneira de se vestir. Não pela maneira como arrumam o cabelo ou por causa das joias ou roupas extravagantes. 1 Timóteo 2,8. 2,9, né? 2,9. 2,9. Que do mesmo modo as mulheres se ataveiem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro ou pérola, ou vestidos preciosos. Aí a pessoa chega aqui brilhando mais que o sol do meio-dia, né? Mais pintado que o vestido, que a túnica de José. Aí você vai falar para a pessoa ser moderada, esse pastor é muito antigão. Né? A Bíblia diz que nós devemos nos vestir com pudor. Sabe o que é pudor, irmão? É vergonha. Hoje em dia o povo anda pondo roupa com falta de vergonha na cara. Tem mulher que vai para a igreja, moça, que ela vai pôr a roupa pensando assim, hoje eu vou provocar com essa roupa aqui. Vou provocar, vai provocar mesmo, vai provocar um movimento no inferno, vai abrir para te chupar quando você morrer. Tem que ter pudor, irmão. Pudor é vergonha, se vista com vergonha. Com vergonha. Ei, mas pecado está em quem olha. É verdade, quem olha está pecando, e quem está mostrando está pecando 2 vezes. Porque está pecando para ele e para o outro. Aí a gente tem aqui um padrão, e quando a gente vai mostrar esse padrão e pedir esse padrão, alguns, perna para quem te quer. Porque está faltando fervor espiritual. Nós não temos que... A igreja não tem que se adequar a nós, não, irmão. É nós que temos que nos adequar à igreja. Hoje em dia a igreja está morta porque a igreja está com medo de perder e está se adequando ao estilo de vida ímpio das pessoas. E uma igreja dessa não está crescendo, está inchando. O Alex está dizendo aqui que a igreja é reflexo do anjo, né, do pastor. Então, meu querido, nós queremos crescer? Sim, Jesus. Está lá o nosso alvo de crescimento. Mas eu oro a Deus, Deus, nós não queremos inchar, nós queremos crescer.
e crescer com qualidade é difícil. Porque nem todo mundo quer abrir mão. Nem todo mundo quer negar a si mesmo. Ninguém quer se adequar. Poucos querem se adequar. Só se adequa quem é fervoroso. Se tivesse um crente de Laodiceia, jamais ia querer se adequar. Mas crente de Filadélfia se adequa. Segunda coisa que Jesus faz, meu Jesus, é um apelo. Ele não usa verbos no imperativo. Ele se utiliza da expressão aconselho-te. Jesus aparece como um vendedor espiritual de bens indispensáveis para a igreja. Ouro puro, colírio para que vejas. Ouro para que te enriqueças e veste para que tu cubras a tua nudez. Jesus tem tudo isso. E a diferença de Jesus para os mercadores da fé é que aquilo que Jesus tem e nós precisamos, Ele dá de graça. Você não precisa pagar um centavo. Você nunca vai ver nós vendendo lenço aqui, vendendo óleo, vendendo não sei o quê, porque aquilo que Deus dá é de graça. Jesus disse para Laodiceia: compra de mim colírio, compra de mim roupa e compra de mim ouro. Mas para comprar este Jesus não se compra com dinheiro. Se compra com desejo. Olha para o seu irmão e fala assim: deseja que ele te dá. Aleluia. O produto de Jesus é de graça. E Jesus vai dizer no versículo 19: eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Apesar da igreja de Laodiceia estar morta, apesar da igreja de Laodiceia estar morna, causando náuseas em Cristo, Jesus vai olhar para aquela igreja e vai dizer assim: eu estou te repreendendo, Laodiceia, mas é porque eu te amo. E tem gente que não quer ser disciplinado, não quer ser ensinado, fala: por que tem que disciplinar? Por que tem que corrigir? Porque filho que não é corrigido, está escrito lá em Hebreus, não é filho, é bastardo. Se você está sendo corrigido, exortado, é porque você é filho. Se eu me negar de falar a verdade, de exortar, eu não estou te considerando como filho, e sim como um bastardo. Mas Deus não chamou bastardos para vir aprender nessa noite. Deus chamou filhos. Então, pai que não disciplina é irresponsável. E filho que não é disciplinado é bastardo. Versículo 20, Jesus vai dizer assim: eis que estou à porta aí. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz, ele vai fazer o quê? Vai entrar. Quem está me ouvindo, diga amém. Olha aqui para o pastor, meu filho. No século I não havia essa campainha que tem hoje, elétrica. No século I não havia essa campainha elétrica que tem hoje. Se eu quisesse chamar alguém que estava dentro da casa, eu tinha duas opções. Ou ia lá na porta, pegava lá um negócio de ferro, uma argola de ferro e batia assim, ó, fazia toque, toque. Ou eu chamava. E Jesus, irmão, ele está com tanto desejo de entrar nessa igreja, que ele vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Ou seja, ele foi lá no ferrolho, tuf, tuf, tuf. E Jesus, além de bater, ele está chamando. Porque ele falou assim: ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Ele não disse: se alguém ouvir eu batendo. Se alguém ouvir a minha voz. Então Jesus está batendo e está chamando. Está se utilizando de tudo que ele pode para chamar a atenção de quem está dentro. E veja bem, se Jesus está batendo na porta, é porque ele está do lado de dentro ou de fora? De fora. E nós precisamos pensar se na nossa vida Jesus está do lado de dentro ou de fora. Pergunta esse irmão. Fala: meu irmão, na sua vida Jesus está do lado de dentro ou de fora? A Lediane ia dizer algo. Eu te interrompi, minha irmã. Pode dizer. Olha o microfone bem do seu lado aí. Não. Pastor, ele é educado, mas o diabo não, né? Ele entra... Não, Satanás... E pronto. Satanás é ruim. Jesus é um gentleman. É o cara em educação, em cavalheirismo. Agora, Satanás é mal educado. Então, meu querido, infelizmente Laodiceia estava passando por isso porque Jesus não estava lá mais. A palavra estava sendo pregada. O povo estava usando roupa de crente. Ia para a Bíblia com a Bíblia debaixo do braço. Lá dentro tinha louvor, tinha tudo. O pastor todo culto abria a Bíblia, lia, o povo dava glória a Deus. Mas Jesus estava do lado de fora. Com muita vontade, com muito desejo de entrar, batendo e chamando. Mas do lado de fora.
E nós precisamos trazer Jesus de volta para dentro da igreja. Deus te chamou para você abrir essa porta. Nós precisamos voltar a ter no trono das nossas igrejas, não um político, nem uma pessoa humana, mas sim a pessoa de Cristo Jesus. Nós precisamos. Pastor, mas você está falando isso aí, eu não estou pregando agora somente a vocês. Deus colocou no meu coração de gravar todos esse ensino e distribuir gratuitamente para quem quiser. Em qualquer lugar do Brasil. Deus já nos deu quase 500 pessoas. De todos os locais do Brasil que vão estar ouvindo isso aqui. E você que está ouvindo essa palavra, onde quer que você esteja, lute para que essa porta seja aberta e que Cristo entre dentro da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a grande dificuldade. E Jesus está fazendo um apelo. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Porque se eu entrar, vocês vão deixar de ser mortos e vão passar a ser vivos. Pastor, como que restaura o fervor de uma igreja? É simples. Deixando Jesus entrar dentro dela. Porque quem gera o fervor não somos nós. Quem gera o fervor é Ele. Quem gera avivamento não é persuasão humana, quem gera avivamento é a presença do Espírito Santo. E Jesus está dizendo assim, pode deixar que eu tenho solução para essa causa de vocês, eu tenho vida para essa igreja que está morta, apenas deixa eu entrar. E veja bem que o homem tem poder de colocar Jesus para fora. O homem tem poder de decisão, de colocar Jesus dentro ou fora. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus está fazendo um apelo. Louvado seja o nome do Senhor. E você sabe por que nós estamos vivendo uma geração que não é avivada? Você sabe por quê? Porque nós batemos no peito e dizemos assim, nós estamos muito bem sem Ele. Do jeito que está muito legal. E ninguém recebe avivamento sem reconhecer que está morto e precisa dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa, porque a hora já foi embora, nós já vamos terminar aqui. Versículo 21, a Bíblia Sagrada vai dizer assim, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo quer se assentar no trono. Quantos querem assentar no trono um dia? Levanta a mão e diga glória a Deus. Aleluia, eu também quero. Mas só vai se assentar no trono quem antes se assentou na mesa com Ele. Veja bem, Jesus disse assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar e cear. Cear é o quê? Comer, é sentar na mesma mesa. Você só senta para comer com alguém que você tem amizade, com alguém que você tem intimidade, com alguém que você tem profundidade. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos querem o trono, e eu louvo a Deus por você desejar o trono de Deus. Isso não é pecado, isso é bom e maravilhoso. Mas deseje também sentar na mesa com Jesus. Tenha intimidade com Cristo. Aleluia. Infelizmente, irmão, todas essas 7 igrejas aqui da Ásia, hoje, no século 21, todas elas estão mortas. Literalmente mortas. A igreja de Filadélfia hoje não é mais do que escombros. A igreja de Laodiceia não passa de tijolo quebrado, jogado no chão. Essas 7 igrejas, irmão, hoje a Turquia, que é a antiga Ásia Menor, 1% da Turquia é cristão, 1%. 99% dos turcos são muçulmanos, ateus. O local onde essas igrejas, há quase 2000 anos atrás, esse local que foi extremamente evangelizado, hoje essas igrejas não passam de escombros. E por quê? Porque eles não ouviram a voz do Espírito. No final da carta, Jesus disse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os anos foram se passando. Os irmãos foram se acostumando a ser crente, a igreja deixou de ser fervorosa e o resultado é que hoje todas essas igrejas estão mortas. Só escutaram, não ouviram.
Louvado seja o nome do Senhor. Apenas 1% da população dessas cidades, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 1% dessas cidades é crente hoje em dia. Hoje, lá na Europa, as igrejas que outrora incendiaram o mundo, hoje estão sendo vendidas, estão sendo transformadas em discotecas, em boates. Estão virando mecas do islamismo, porque a igreja perdeu o fervor. Infelizmente, a Inglaterra, que outrora era a nação de Jonathan Edwards, não é mais a nação do avivamento, hoje é a nação do ateísmo. As igrejas são sombras de um passado que ficou deixado para trás. A igreja evangélica brasileira caminha a largos passos para essa mesma secularização. Isso é uma verdade. Hoje nós vemos que o evangelho está sendo deixado de lado. E eu tenho dó. Se Jesus não voltar, eu tenho muito medo da igreja que nós vamos oferecer para os nossos filhos e para os nossos netos congregarem. Existe uma verdade que é que a cada 3 gerações, uma igreja corre o risco de cair na apostasia. A cada 3 gerações. Infelizmente isso é comprovado na história, que uma igreja que hoje é fervorosa, daqui a 3 gerações, ela vai se apostatar se ela não vigiar muito. Escute aqui, fica de pé comigo nessa noite, meu filho. Fica de pé comigo. A geração que nasceu no Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. Só que a Bíblia diz que a 3ª geração não conhecia mais a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Certamente nossos avós foram mais crentes do que os nossos pais. E certamente os nossos pais na fé foram mais crentes do que nós. Me ajuda com o fundo aí, meu filho. Só que Deus não quer que você faça parte desse time. Jesus está do lado de fora, batendo, gritando. Não permita que essa verdade se cumpra na sua vida. Tenha Deus o suficiente para você e para transmiti-lo aos seus filhos e aos seus netos, porque ninguém dá aquilo que não tem. Se Jesus não tiver misericórdia, irmão, que tipo de igreja os nossos filhos vão congregar? Como pastor, nós paramos esse processo então? O que eu faço, pastor, para que o meu filho não encontre uma igreja apostatada quando ele vier a inteirar sua maioridade? É simples. Ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. Ouvindo o que o Espírito está clamando. Seja diferente. Seja sal. Não perca o fervor. Satanás quer roubar seu entusiasmo. Satanás quer roubar sua alegria. Satanás quer roubar o desejo que você tinha no seu coração. Todas as vezes que você estava aprontando para ir na igreja, Satanás quer roubar o seu fervor, porque ele sabe que uma igreja quando perde o fervor, ela perde tudo. Que um crente quando perde o fervor, ele perde tudo. Mas Jesus está falando: dê ouvidos para o meu espírito. Nunca deixe faltar, aleluia, fogo no seu coração. Hoje a igreja está bem, nós não somos perseguidos. Hoje a igreja tem carro, tem casa, a igreja está morando bem. Mas nós estamos perdendo o principal, que é o fervor. Perca tudo nessa vida, mas não perca o seu fervor, meu filho. Não negocie aquilo que não pode ser negociado. Jesus Cristo te trouxe aqui nessa noite para te lembrar, meu filho, que você foi salvo por Ele. Você foi escolhido por Ele para ser uma pessoa fervorosa. E eu quero convidar os irmãos para orar comigo agora, a partir de agora. Mas não é para fazer aquela oração morta e nem morna, não. É uma oração fervorosa. E eu quero orar a Deus que esse fervor não fique aqui, mas que Ele te acompanhe até a sua casa, até o seu emprego, até a sua escola. Louvado seja o nome do Senhor. Ter luz na cabeça é muito bom, mas luz na cabeça sem fervor no coração não presta para quase nada. Aleluia.
Lembre como você era quando você aceitou Jesus. Lembra como você vinha para a igreja, como estava a sua autoestima. Louvado seja Deus. Satanás, ele dá o que for preciso dar para roubar o seu fervor. Mas nessa noite você vai dizer: eu não vendo. Eu não vendo. Ele é um comerciante por excelência. Ezequiel capítulo 28 vai dizer: pela multidão do teu comércio te corrompeste, ó estrela da alva. Ele é um vendedor por excelência. Ele quer comprar o teu fervor com miséria, com migalha dessa terra. Mas você vai dizer: eu não vendo. Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber. Quero te apresentar a tua igreja aqui de Floriano. Eu quero te apresentar a tua igreja aqui no Piauí. Eu quero te apresentar a tua igreja no Maranhão. Eu quero te apresentar a tua igreja no Nordeste. E quero te apresentar a tua igreja, papai, desse Brasil. Pai, Satanás tem lutado dioturnamente para roubar o fervor da tua igreja. Senhor, Satanás quer tirar do meio de nós o teu castiçal, Jesus. Ele quer tirar do meio de nós o azeite, o fogo. Fogo este que o Senhor nos disse que jamais deve ser apagado, que tem que arder continuamente no altar. Ele quer comprar esse fogo, Jesus, com um monte de coisa. Mas nos ensina, Espírito Santo de Deus, a não nos vendermos e a não negociarmos com Ele. Essa coroa foi dada por Ti. Nos ensina a conservá-la até a Tua volta, Senhor da glória. Que os nossos filhos não venham herdar uma igreja caída e apóstata, mas que eles venham a crescer numa igreja avivada, numa igreja fervorosa, numa igreja compromissada contigo. Trabalha em cada coração para que essa mensagem possa ser espalhada, Jesus. E que onde quer que esse filho teu e que essa tua filha tua for, que eles possam espalhar brasas, que eles possam espalhar o fervor. Leva eles, papai, onde todo mundo está morto, e usa os teus servos para reavivar. Em nome de Jesus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E para que a tua igreja permaneça viva nessa terra. É o que eu te peço, Espírito Santo. Confirme essa palavra em cada coração nesta noite, com a tua presença, com planos, com projetos e com propósitos em ti. É o que eu lhe rogo e te agradeço, no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor.